Fala pessoal, vamos chegando com o Giro Colorado, teu resumão das últimas notícias do Internacional, que como vocês sabem, bateu a meta de vendas de valores em jogadores a serem vendidos para a temporada inteira, uma meta ambiciosa na casa dos 120 milhões de reais, já no primeiro mês do ano, considerando-se as vendas de Yuri Alberto e de Patrick. Lembrando que o Inter conseguiu penhorar uma parte do valor da venda do Yuri Alberto, que iria ao Santos, já que o Santos devia para o Inter ainda das transações do Eduardo Sacha e do Leandro Damião. Isso fez com que, somando-se Yuri e Patrick, que foi uma venda muito mais modesta, né, o Inter já tivesse atingido, nesse momento, já está batida a meta de transferências do Colorado para essa temporada. E a partir disso surgem notícias de investimentos, né? Que o Internacional está pensando e tentando fazer investimentos de grande monta. O primeiro deles é justamente a capa deste vídeo. Eu me refiro a Valentim Castellanos, jogador do New York City. É um time pertencente ao grupo City, que tem o Montevideo, que tem o Manchester City como seu principal expoente, né, lá na Inglaterra. O Castellanos é um centroavante que lembra muito com Agüero. É um centroavante móvel, um centroavante rápido, que faz muitos gols pelo seu bom posicionamento na área, sem precisar estar usando da estatura, uma vez que ele não é muito alto. Ele tem 1,78 m, mas nem por isso faz poucos gols, né? Pelo contrário, faz muitos gols e muitos deles também no jogo aéreo, gols de cabeça. Tudo com base no seu bom posicionamento e no seu excelente poder de finalização. Estamos falando, né, do artilheiro do time que foi campeão do último campeonato norte-americano da Major League Soccer. Está extremamente valorizado. A informação que vem da Argentina é que o Inter ofereceu 8 milhões de dólares por um percentual do jogador para comprá-lo, né? Ficando aí o New York com um percentual, né? Não se sabe ao certo qual percentual, mas ficando com uma parte do jogador para uma futura venda. O Inter estaria fazendo esse investimento com o aporte de um investidor, né? Não se diz quem, mas teria um aporte de investidor, até porque vocês sabem, o Inter tinha essa meta de 120 milhões, que é um excelente valor, porém o Inter tem dívidas acumuladas de muitos anos. Ou seja, esse valor que entrou do Yuri Alberto, ele não vai automaticamente para contratações, ele vai mais para pagar dívidas do que para isso. Uma boa parte vai ser usada para dar um melhor fluxo de caixa, mas o Inter não vai ter 120 milhões para gastar contratando jogador por aí, porque o estrago feito nos últimos anos, do ponto de vista financeiro do clube, foi muito grande. Mas uma informação que vem, aporte de investidor, e um grande investimento seria aí a maior contratação da história do Inter, né? Cerca de 50 milhões de reais para ter um jogador que, claro, o Inter deve estar pensando nesse negócio como uma oportunidade de trazer um cara para ser vendido futuramente por um valor ainda maior. O Inter não está trazendo um jogador de 23 anos, que está aí com holofotes para o resto do mundo, apenas para ele ser o jogador colorado e ficar aqui para sempre. O Inter pensa numa futura venda e é por isso que vem esse valor do investidor. Certamente esse investidor está colocando dinheiro no negócio porque tem a expectativa de futuramente receber ainda mais. Outro investimento noticiado, mais recentemente, agora pelo Cristiano Silva, é que o Internacional estuda antecipar a compra do Bruno Mendes. Lembrando que o Bruno Mendes tem contrato de empréstimo com o Inter até o meio do ano e o Corinthians exige em contrato que para o Inter ficar com esse atleta necessita pagar 6 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos do Bruno Mendes. O Internacional não quer pagar esse valor inteiro, tenta antecipar essa compra pagando um valor menor ao Corinthians. E também estuda a possibilidade de parcelar este valor de 6 milhões de dólares, porque o Inter entende, a partir de sondagens de clubes da Europa, a partir de uma possibilidade do Bruno Mendes jogar a Copa do Mundo, haja vista que ele estava na pré-lista convocatória do Uruguai, não ficou na definitiva para essas eliminatórias, mas estava na pré-lista, coisa que não tinha acontecido antes, e agora vai ser treinado, né? Está sendo treinado por um técnico uruguaio, que também tem seus contatos na seleção. É possível que o Bruno Mendes vá para a Copa do Mundo e se valorize ainda mais. O Inter está de olho nessa possibilidade e entende que, apesar de caro, o investimento na compra do Bruno Mendes pode se tornar no futuro lucrativo, uma vez que Atlético de Madrid, outras equipes também grandes da Europa, têm esse jogador no radar e podem fazer uma proposta ainda maior
do que esse valor que o Inter tem que pagar para o Corinthians, ou seja, paga-se os 6 milhões de dólares para daqui a um ano, quem sabe, o Arsenal oferecer 12 para levá-lo do Internacional. É nesse modelo que o Inter aposta. Ainda que as contratações sejam caras, o Inter aposta que elas possam dar um lucro futuramente, e isso vale para Castelhanos, que pode ser o substituto de Yuri Alberto, tem até características parecidas, apesar de ser até um cara mais frio, na frente do gol, de melhor posicionamento ali dentro da área, mais experiente, até tem mais rodagem. O Yuri até eu penso que vai ser um jogador superior no resto da carreira, mas o Castelhanos me parece ser mais pronto, tanto que foi artilheiro disparado, né? O principal jogador do futebol norte-americano na última temporada. O Inter, que amanhã deve ter um mistão em Ijuí, vários jogadores, a grande maioria dos titulares não está nem relacionada, apenas Maurício, Daniel e Heitor, que o Heitor e o Maurício que nem se sabe ao certo se são ou não são mais titulares, né? Mas eles estão entre os relacionados. O Inter deve ter então um time repleto de garotos. A tendência é que o time contra o São Luís amanhã tenha Daniel no gol, Heitor na lateral direita, Kaique, Rocha e Gabriel Mercado na zaga. O lateral esquerdo deve ser Paulo Victor. Aí o volante é Rodrigo Lindoso com Lucas Ramos ou Johnny ao seu lado. Nós teremos Caio Vidal de titular, e aí uma dúvida entre Gustavo Maia e Andrés D'Alessandro. A tendência é que o Maia jogue os 90 minutos, não os 90 minutos, né, mas inicie o jogo por D'Alessandro entrar no fim, entrar no segundo tempo, já que estamos falando de um cara de 41 anos que não aguenta todo esse ritmo, ainda mais num campeonato pegado e corrido como é o gauchão. O meia articulador deve ser sim o Maurício, e o centroavante deve ser Matheus Cadorini. Essa é a tendência de time para encarar o São Luís de Juí, naquele gramado que costuma ser horrível lá de Juí, né? Mas é o que o Internacional tem pela frente. Espero que, mesmo com a dificuldade do gramado, os garotos consigam aproveitar essa oportunidade que está sendo dada pelo técnico Alexander Medina. Chegou até aqui no vídeo, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e também deixa teu comentário aí, né? Deixa teu comentário o que tu acha dessa possibilidade do Castelhanos, o que tu acha desse investimento, desse possível investimento que já estava sendo descartado por muitas pessoas, do Inter comprar o Bruno Mendes pensando numa revenda, e também da oportunidade dos garotos amanhã no Gauchão. Meu nome é Gregório Farias e este é o canal Farias Colorado.